Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Ele senhorias, achamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Santo Espírito. Adora Ele nessa hora. Adora Ele. Tu és santo, Senhor Jesus. Te rendemos graça, Pai. Vem sobre nós, Jesus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
Continue, meu irmão, continue falando. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Abra o teu coração e derrame diante do altar dele toda a tua vida. Se preciso gritar, chorar, mas não saia desse lugar, querido, sem ser tocado pelo Espírito. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Declare isso essa noite, querido. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Conhecer mais de ti. Espírito vem. Chame você essa noite, querido. Declare você, diga: Espírito Santo vem, 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 vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Jesus. Espírito Santo, Tu és o motivo de tudo isso. Tu és o motivo de tudo isso. Revela o Seu coração sobre nós. Revela o Seu coração sobre Tua igreja, sobre o Teu povo. Queremos ouvir a Sua voz nessa noite. Queremos conhecer o Teu coração. Meu irmão, coloque sua mão sobre o seu coração nesse momento. Peça para que Ele venha tocar a sua vida nessa noite de uma maneira especial. Ele te trouxe neste lugar, Ele te trouxe aqui. E há algo que Ele deseja fazer em você nessa noite. Simplesmente peça a Ele, simplesmente peça. Foi o que Jesus disse: peça, e lhe será dado. Busque e encontrarão. Bata e se abrirá. E Ele te dará, se assim você pedir, o Espírito Santo. Peça nessa noite. Peça nessa noite. Seja intencional no seu pedido, dizendo: Espírito Santo, eu te quero. Eu te quero. Eu te quero mais do que as bênçãos materiais.
Eu te quero mais do que uma vida financeira boa. Eu te quero mais do que um carro do ano. Eu te quero mais do que boas roupas. Eu te quero, eu te quero, eu te quero. Peça, peça a Ele, peça. Eu quero que você tenha esse momento de oração, meu querido. Eu quero que você abra sua boca nessa noite. Há algo que o Senhor está produzindo desde sexta-feira nesse lugar. Há algo que tem sido liberado sobre nossas vidas. Há algo que Ele está construindo em nós. Então não perca essa oportunidade nessa noite. Não perca essa oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo. Enche-nos. Enche-nos, Senhor. Amamos a Sua presença, Espírito Santo. Amamos a Sua presença. Nós te queremos. Seja livre neste lugar, Espírito Santo. Libera os dons. Libera a palavra de conhecimento, de sabedoria. Revela a Tua presença sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero conhecer nessa noite. Você deu um sinal com a sua mão. A Stephanie e Diego. Stephanie e Diego estão ali atrás, gente. Como nós recebemos. Eu quero apresentar para vocês nessa noite também meu querido amigo pastor Ricardo. Tá ali. A Glaci e a Emanuele. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Ricardo logo aqui à frente, em nome de Jesus. O pastor Ricardo é o nosso professor. Ele foi meu professor de seminário. Que ano que nós fizemos seminário, Jesus? Meu Deus, então faz mais de 8 anos atrás, 10 anos, da minha filha, Radassa. Foi quando, Anderson? O Anderson também estava conosco. O pastor Ricardo também foi professor do pastor João, né? Mais alguém foi aluno do pastor Ricardo? Anderson, Elmir, a Bruna, a minha esposa. Um homem de Deus, um homem que ministrou para nós, e uma das matérias dentre as quais ele ministrou, que ficou muito marcado no nosso coração, na nossa vida, foi sobre pneumatologia. O que quer dizer? Estudo do Espírito Santo apenas, né? E foi algo que marcou a nossa vida. E como você sabe, nós estamos aqui já, essa é o 3º domingo que nós estamos trabalhando sobre a pessoa do Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo. E no meu coração me veio esse forte desejo de trazer nosso querido amigo pastor Ricardo para estar continuando a respeito dessa série. Creio que vai ser algo tremendo na sua vida. Então receba com o coração aberto, e pastor Ricardo, seja livre aqui, fique à vontade. Aleluia! Graça e paz, queridos. Amém. Ele estava estragando o meu lado e o dele também, né? Ainda bem, né? Porque quanto mais a gente vai falando, fizemos teologia lá no século passado. Isso mostra que a gente está ficando ancião, né? Mas se Matusalém morreu com 969 anos, não dá nada, né, gente? Além do mais, tem um detalhe que nós não podemos esquecer, né? Nós estávamos cantando aí agora até que ele volte, né? E depois que ele voltar, acabou tudo. Alguém falou que começou. Amém?
Vamos aguardar esse dia. Enquanto isso, vamos trabalhar bastante, gente. Eu quero te convidar rapidamente. Na sinagoga, antigamente, eu vou ler um texto que tem a ver com isso. O mestre se levantava, o rabi se levantava para ler um texto. Em forma de respeito à palavra de Deus. A congregação não precisava levantar. Levantava se queria, quem queria. E depois ele se sentava junto. E não é como os cultos de hoje, sabe, Ney? Hoje os cultos, as reuniões hoje, se passar de 15 minutos, o povo já fica incomodado, né? Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, né? Uma mensagem que já estava durando por baixo, umas 5 horas. O Eutico adormeceu e caiu. Uma sacada. Tamanho era o cansaço. Mas foi só o Eutico que caiu. E como foi só ele que caiu, Paulo ressuscitou ele. Quando Charles Spurgeon, vocês já devem ter ouvido falar, ele pregava no Tabernáculo Metropolitano de Londres. As mensagens naquela época, queridos, eram umas 4 horas de mensagem. O povo tinha sede de palavra. Hoje nós temos sede, a gente canta, eu tenho sede, a gente tem muita sede hoje. Mas será que nós temos tido sede de palavra? Será que nós temos aguardado, será que nós temos clamado para que a palavra de Deus nutra os nossos corações? Amós fala que chegará um tempo em que o povo desejará a palavra e não vai ter. Então eu acho que o momento de nós aproveitarmos a chance que nós temos de ver o fluir do Espírito Santo, de ver Ele ministrar a própria palavra que é dele, não é nossa. Nós temos que aproveitar esses momentos, gente, como aquela pessoa sedenta, num dia de calor, sedenta de água. Água fresca, água pura. É a palavra de Deus, queridos, que vai permanecer quando tudo acabar. É bom louvar a Deus. É bom adorar a Deus. É bom estar numa casa de adoração. Mas é bom nós lembrarmos que é Deus quem nos ensina a adorar. Que é Deus quem ministra em nossas vidas para adorarmos. É Deus quem nos move como igreja nessa terra. Porque a verdadeira igreja, queridos, ela acontece quando aquelas portas são baixadas e a gente faz parte da vida lá fora. É ali que acontece a verdadeira igreja. Aqui dentro é fácil. Eu não é. É fácil levantar as mãos. É fácil clamar. É fácil adorar. É fácil dizer eu te amo, eu te desejo, Espírito Santo. Mas e lá fora, quando somos confrontados, lá fora quando somos solicitados a ser igreja, será que o nosso coração ele se dirige a essa solicitação no mesmo louvor e na mesma adoração? Ou a gente vai com o coração apertado e com medo do que vai acontecer? Eu sei lá, eu não vou, esse negócio aí não está legal. Me convidaram aí para ir numa casa aí, sabe, um povo meio esquisito, meio estranho. Eu não vou nessa não, pega o celular. Ô pastor Ney, ô pastor Anderson, pastor João, será que você quebra o meu galho aqui, cara, o negócio... Estão pedindo que eu vá ver um negócio aí no trem, acho que não vai rolar não. Mas queridos, se nós somos cheios do Espírito Santo, como a gente está vendo, eu estou sentindo que esses domingos, né, eu estava vendo o vídeo do convite do pastor Ney. Qual é o problema para quem está cheio do Espírito Santo de enfrentar qualquer coisa?
E talvez seja sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Assim como ele, como o pastor João, assim como o Ney, eu também estive orando para Deus ministrar aos nossos corações. Uma palavra que realmente venha nos construir, venha nos nutrir. Eu quero te convidar, querido, a abrir comigo. Isaías, no capítulo 61, uma profecia tremenda. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Essas boas novas, pregá-las aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião. O texto continua. É claro que esta palavra que nós estamos vendo aqui, profetizada por Isaías, ela remete a um tempo antigo em relação ao nosso Senhor Jesus. Mas Ele está nela. Ele está nela. Eu quero te mostrar como o Senhor traz esta palavra à tona, mais de 7 séculos depois. Só fecha teus olhos um pouquinho. Pai, a presença do Teu Espírito Santo está neste lugar, porque onde estão 2 ou 3, o Senhor ali está. É nos nossos corações, Senhor. É dentro de cada um dos Teus filhos, então a Tua presença está neste lugar. E nós queremos que a Tua presença flua, transborde, e que o Senhor, que é o autor desta palavra maravilhosa, o Senhor venha trabalhar nos nossos corações. O Senhor venha nutrir as nossas vidas e alimentá-las com a Tua palavra, Pai. Queremos Te ouvir nesta noite. Queremos que o Senhor fale, Pai, fale forte ao coração de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas aqui presentes, Pai. Vem ministrar em nossas vidas, vem falar, Pai, aos nossos corações de uma forma especial. Tu és o autor, eu sou o vaso. Usa esse instrumento para expor, Pai, essa palavra. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Mais de 7 séculos depois, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê Jesus chegando em Nazaré, entrando numa sinagoga. E Jesus entra nessa sinagoga e ele dá do livro, o rolo da sinagoga. Ele se coloca de pé. Ele se coloca de pé e ele lê um trecho desse livro. Eu quero ler com vocês uma parte desse trecho. Lucas no capítulo 4. Lucas no capítulo 4 diz assim, no versículo 18. Isso depois que ele se pôs em pé para ler. E achou a seguinte passagem: o Espírito do Senhor é sobre mim. O verbo está num tempo absolutamente presente, mostrando que ele tem uma conotação, a gente chama aorista, mas não importa o nome, não precisa lembrar do nome. Algo que está acontecendo desde a pré-existência, desde a eternidade. Mas o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E neste momento Jesus fecha o livro, o põe, entrega ao dirigente da sinagoga e se assenta para ministrar. Quando nós olhamos a profecia de Isaías, a gente vê que faltou uma parte que Jesus não leu.
que Jesus não leu essa parte? Exatamente porque não é a causa maior da sua vinda. Nós temos que entender que percebam isso, eu quero só estabelecer o fundamento para aquilo que nós vamos ver depois. Entre o ano aceitável do Senhor, que se relaciona à salvação, à provisão da salvação, que tem tudo a ver com a primeira vinda do Senhor Jesus, e entre esse tempo e o tempo do dia da vingança do nosso Deus, que tem a ver com o tempo de juízo, tempo de derramar da ira de Deus, é um tempo ainda futuro e que se refere à segunda vinda de Jesus. Entre esses dois períodos, há um espaço de tempo que se relaciona à obra do Espírito Santo. Se relaciona à obra que o Espírito Santo ainda está escrevendo através da igreja do Senhor. O capítulo 29, 30, 31, 32 de Atos, não foi escrito no primeiro século, foi escrito a partir dele. E esses capítulos da Bíblia, que não existem na Bíblia, eles existem em cada um dos corações e na trajetória e na história da igreja. Uma igreja que foi agraciada, foi cheia, preenchida com a virtude, o poder, a graça do Espírito Santo, para realizar algo. Eu sempre digo, queridos, que nós não somos e não fomos vocacionados para sermos água de poço. Nós somos chamados a fluir como um rio. O tempo de Deus, o fluir de Deus, é cíclico e constante. A igreja do Senhor também é cíclica e constante. O marasmo não faz parte do dicionário dos crentes. O estagnar não faz parte da vida da igreja. A igreja é, por essência, queridos, missionária, convocada para uma missão. Eu tenho um amigo, o Dr. Rodrigo Oliveira, ele sempre diz que todo crente, em toda a história, em todo lugar, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Porque não tem como, é forte, porque não tem como ser diferente. Se você é crente fora do ambiente de adoração, você continua sendo adorador. E lá onde precisa ser mostrado a luz e o sal da terra, é que nós fazemos missão a todo tempo. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na nossa escola, é nos nossos amigos, é na nossa família. Ah, mas, Ricardão, eu nem falo nada, eu nem sei falar. Querido, crente para falar não precisa abrir a boca. Às vezes, quando abre a boca, ele estraga. Crente para falar não precisa abrir a boca. Tem crente que é melhor ficar calado. Porque o nosso testemunho sempre falará mais alto. E quando a palavra de Deus diz que o Espírito foi derramado sobre a igreja, foi em decorrência de uma promessa que o Senhor havia feito para que ficassem, permanecessem em Jerusalém, até que do alto pudessem ser revestidos de poder. Poder para quê? Poder para serem testemunhas. Queridos, o viver de um crente cheio do Espírito Santo fala muito mais alto do que as suas palavras. E é isso que nós temos que deixar fluir em nossa vida. Mais do que dizer que temos o Espírito Santo, é deixarmos o Espírito Santo caminhar conosco e fazer a obra através das nossas vidas. Não importa onde a gente esteja, não importa com quem esteja, nós sempre seremos a igreja do Senhor. Agora nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender uma coisa.
O Espírito Santo realmente está sobre nós? Que espírito era esse que estava sobre Jesus? A palavra de Deus nos diz lá em Lucas, você voltando um pouquinho nesse texto, um capítulo, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Lucas, no capítulo 3, que o Espírito Santo desceu. Glória a Deus. O Espírito Santo desceu. Deixa eu achar o texto aqui que é mais fácil. É o versículo 21 e o 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Aí uma símile. A palavra não está dizendo que o Espírito Santo era aquela pomba, mas diz que um ser celestial em forma de pomba. Agora, por que isso? É só um parênteses que eu vou fazer. Para que aqueles que estavam próximos, claro que para Jesus isso não era necessário, mas para João Batista era um testemunho fenomenal. Aqueles que estavam presentes pudessem ter visão. O mesmo aconteceu no dia em que o povo estava reunido no cenáculo. Aqueles 120, no dia da festa de Pentecostes. Veja bem, o Pentecostes não foi o Espírito Santo. O Pentecostes foi a festa onde ocorreu a vinda do Espírito Santo. E naquele dia estavam reunidos, e diz que um vento veemente invadiu aquela sala e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Não era fogo, mas era algo visível aos olhos humanos. E naquele momento, para testemunho de muitos que talvez não entendessem o que estava acontecendo, houve uma manifestação gloriosa naquele momento, onde no mínimo estavam reunidas ali 14 nações, e aquelas 14 nações estavam ouvindo o fluir do Espírito, a palavra vinda diretamente de Deus na sua própria língua. Mas o mais interessante é que o fenômeno ocorreu quando alguém que não conhecia aquela língua falava na língua do outro que a compreendia, para que o povo tivesse absoluta certeza de que aquilo não era um evento comum, de que não era algo que aconteceria em qualquer esquina, mas que era um evento promovido por Deus, porque estava marcando uma data histórica, a fundação, a consolidação definitiva da Igreja do Senhor, que teria a marca do Espírito Santo. Não existe uma igreja sem essa marca, não existe uma igreja desprovida do poder de Deus e do Espírito Santo, não pode ser igreja. Porque a igreja precisa disso para caminhar nessa terra. A igreja precisa dessa presença. A igreja precisa dessas qualidades para se manter viva e ativa nesta terra. Mas por que a gente vê, em muitas ocasiões, uma igreja enfraquecida? Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus falou, muitos podem até advogar e dizer: isso aí, pastor, é metafórico, isso aí é no campo espiritual. Eu sei que é no campo espiritual. Mas quando Jesus levantou coxos, quando Jesus curou cegos, estou falando daquilo da profecia, os cegos enxergarem, as suas escamas caírem, os oprimidos, os aprisionados nas correias do Satanás fossem libertos. É claro que pela palavra, pela presença do Senhor. Ele é a palavra. Ele é a palavra que liberta. Aquilo que João diz sobre conhecermos a verdade e a verdade nos libertar, essa verdade só nos liberta quando realmente deixamos o Espírito Santo fazer a obra, através da palavra que é ministrada aos nossos corações.
Então muitos dizem que aquilo era no campo espiritual. Eu até aceito e concordo, é lógico. É lógico que um oprimido do Satanás é liberto no campo espiritual. Mas eu pergunto, e aquele cego que enxergou? Aquele leproso que foi curado? Aquele paralítico que levantou e andou? Aquele cara que foi descido pelos seus amigos numa maca e o Senhor o curou, mandou ele carregar a maca e disse, vai! Aquela mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue, que já tinha gasto tudo com os médicos, e que simplesmente acreditava que se tão somente ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada, porque ela sabia de quem emanava todo o poder da cura naquele momento. Ela sabia disso. Por que ela sabia? Porque ela ouvia a palavra, ela ouvia falar de Jesus, ela ouvia aquilo que Jesus ministrava e aquilo que os seus discípulos divulgavam. Por isto, a igreja naquela época era ativa e a de hoje também tem que ser ativa. As pessoas precisam saber de Jesus através da minha e da tua vida. As pessoas precisam saber do Senhor Jesus através daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos em vida na sociedade. É ali que nós demonstramos se de fato nós temos este Espírito Santo sobre nós, regendo as nossas vidas, orientando as nossas vidas, impulsionando as nossas vidas. Não existe outra forma, querido. Não existe outra maneira. Se você souber, me diz. Porque eu também sou aquele cara que gosta da coisa mais fácil. Quem que não gosta de sombra e água fresca? Deitar numa rede, suco de limão, ficar numa boa, deixar que a obra do Senhor aconteça por osmose. Se você souber, me diz, porque eu não conheço outra forma. No mundo tereis aflições. Mas, gente, um crente aflito tem mais poder do que vocês podem imaginar. Eu prefiro um crente aflito, gente, do que um cara com a vida boa, que acha que está tudo bem. Eu prefiro um crente aflito, porque eu sei que um crente aflito sabe aonde buscar, sabe a fonte onde ele deve beber. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E olha as promessas lá no Apocalipse a todos aqueles que vencerem. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. É coluna, é pedra com novo nome. É um lugar de destaque entre os seres celestiais. É coluna no templo. É julgador até mesmo dos anjos. É direito a comer pela eternidade do fruto da árvore da vida. Gente, tem uma série de promessas ali. Só não vê quem não quer. Só não anseia por isso também quem não quer. Porque, queridos, deixa eu dizer para vocês, hoje estamos falando do Espírito Santo, não do tempo que há de vir. Embora seja um assunto que me dá muito prazer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós não vivermos a nossa percepção do futuro em hoje, se nós não vivermos hoje tendo a legítima percepção do futuro, nós corremos o risco de não chegar a esse futuro com Cristo. Nós corremos um sério risco de não chegar lá, ou de vacilar no caminho. Ah, mas tem a graça e a misericórdia. Eu sei que tem. Eu sei que tem. E é graças a essa graça e misericórdia que nós estamos aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, quando foi espalmado naquela cruz, e nas últimas palavras dele, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava falando do espírito de vida dele, do fôlego de vida. Ele estava abrindo uma porta que nenhum homem poderá jamais fechar. A porta da graça. Agora, em algum momento você viu Jesus empurrando as pessoas para essa porta? Essa é uma decisão tua e minha.
A porta já está aberta. Vocês concordam quando a gente olha para parábolas como aquela do banquete do Senhor poderoso, que deu um banquete, uma festa para o casamento do seu filho e mandou chamar os convidados, e os convidados negaram. Deram desculpa, eu não posso, eu tenho coisa para resolver, cara, eu não estou nem afim de ir. Eu acabei de casar também, vou cuidar do meu casamento, eu comprei umas parelhas de mulas, eu vou cuidar das minhas mulas, das minhas terras. Aí esse Senhor manda que vão pelos valados, pelas ruas e peguem todo tipo de gente e tragam para dentro. O grande banquete do Senhor já foi pago. Todos nós somos convidados. Vai quem quer. Vocês repararam, ele não obrigou ninguém. Vai quem quer. Essa é a porta da graça, queridos. Essa é a porta da graça. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que o Espírito Santo desceu sobre ele nessa forma corpórea, a gente vai ter outras confirmações. Lucas, no capítulo 1, nos versículos 1 e no versículo 14, vai mostrar que o Espírito que enche é o mesmo que nos guia. O Espírito que nos enche, que nos guia, é o mesmo que nos dá poder. E é desse Espírito e unção que Jesus está falando. O apóstolo João vai nos mostrar que Jesus era, e sendo Deus, ele é pleno do Espírito Santo. Eu quero mostrar agora como Jesus é e o que ele deseja que nós, como crentes nele, também sejamos. Jesus era pleno e ele é pleno do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma. A palavra nos mostra isso. Quando a gente pega o texto de João, no capítulo 3, deixa eu pegar esse texto que é mais fácil para a gente entender. João, capítulo 3. Aquele que aceitou o testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro. O versículo 34 diz, porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Perceberam? Jesus Cristo era pleno do Espírito Santo. Jesus Cristo o único a quem o Espírito Santo não foi dado por medida. E nós? Como é que fica? A plenitude, queridos, habitava nele. Quando a gente olha para a plenitude, nós olhamos lá para Apocalipse, onde fala dos 7 Espíritos. Você pega lá Isaías no capítulo 1, versículo 2, ali você vai ver os 7 Espíritos que demonstram a plenitude que estava sobre Jesus Cristo. Você quer ver isso? É muito interessante nós entendermos que isso também é possível aos crentes de hoje. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha quanto do Espírito estava sobre o Senhor Jesus, a plenitude, a completude, 7 Espíritos que demonstram poder absoluto, inteligência absoluta, sabedoria absoluta. Algo que está disponível a você e a mim. Eu estava ouvindo o pastor Ney agora há pouco e ele falava sobre a questão dos dons. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, dons vocálicos, o dom de línguas, o dom de variedades de línguas, na verdade, o dom de interpretação das mesmas. Tudo isso são manifestações do Espírito Santo, que nos dão o pleno exercício da mesma sabedoria, entendimento e inteligência que Jesus Cristo tinha e que Ele nos dá, e que Ele nos permite ter. Por isso que eu digo, gente, o crente cheio do Espírito Santo é uma arma poderosa contra Satanás.
uma arma poderosíssima contra Satanás. Mas tem uma coisa, eu já fui questionado sobre isso. Ah, pastor, mas espera aí, é fácil para Jesus porque ele era Deus, o Filho de Deus, ele era Deus, por isso para ele era fácil. Temos a pretensão de advogar. Temos a pretensão de advogar para nós algumas coisas, mas não temos a coragem de. Eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas mazelas. É muito mais fácil eu me colocar numa posição ainda que ruim, negativa, mas de conforto. Eu vou me isolar aqui, porque daí o ditado diz que quem não é visto, gente, não é lembrado, né? Então deixa eu ficar no meu canto. Do que nos expormos. Gente, isso é falta de coragem. Falta de coragem demonstra falta de fé. E falta de fé é um problema sério para um crente. Porque isso pode ser fator determinante para o futuro da vida desse crente. Acaso o Senhor achará fé nesta terra quando Ele vier? Nós temos que pensar nisso, queridos. Nós temos que pensar nisso. Nós não somos igreja do Senhor feita para ser acuada, para ser anulada. Mas também não fomos feitos para ser nem arrogantes nem soberbos. Mas para sermos instrumentos da justiça do Senhor. Acaso a roupa que nós vamos usar no futuro, linho fino, não revela as nossas obras de justiça? Agora, a obra de justiça, queridos, é quando eu me deixo guiar, depois que eu sou cheio. Agora, pastor Ney, Bianca, não adianta ser cheio só para vir no domingo e aleluia, 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 né? O Senhor quer te encher porque tem algo mais excelente na nossa vida. O Senhor quer nos encher da sua presença porque Ele tem algo muito mais excelente a realizar através das nossas vidas. Mas e se o negócio ficar feio e eu sofrer perseguição, sofrer morte? Me diga um dos apóstolos que não morreu. Só João que morreu com dias fartos, né? Todos os outros foram mortes assim bem tranquilas, gente, mas muito sossegadas. Muito sossegados. Não foram presos, não foram chicoteados. Gente, pensa comigo. 39, gente. 40 menos 1, era a lei romana, né? Alguém já teve a oportunidade de ver, claro que já viram A Paixão de Cristo, aquele filme? Aquele filme é bacana para entender. Eu gosto daquela cena em que o soldado dá uma chicotada na mesa e os pedaços de osso ficam cravados na mesa. Na mesa que era de madeira. Mas aqueles mesmos pedaços de osso, de ferro e de metais, eles foram cravados nas costas e no lombo do nosso Salvador. Teve apóstolo que passou pelas mesmas coisas. Teve gente que foi enviada para as arenas romanas e foi pisoteado por animais, foi dilacerado por animais, por leões. E eu pergunto, deixaram de ser igreja?
Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristã. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Se você sabe, diz: ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Aleluia! É Deus poderoso, é assim que Deus age, querido. Ainda que venha angústia, ainda que venha perseguição, ainda que venha fome, aflição e a morte, ainda assim seremos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começa. Ararei, deixarei. Aleluia. Ore, peixeriandelei, siriandelei, siriandirei, siriandelei, cariandere bagai. Oh, deixeriandelá. Aleluia. Queridos, a partir do momento que nós somos cheios do pleno poder do Espírito Santo, é o momento que o batismo acontece em nossas vidas. É o momento que somos inundados pela graça e pelo poder de Deus. Agora, isso nós temos que buscar a todo tempo. Mas não pode ser buscado de qualquer forma, tem que existir propósito. Nós temos que definir diante de Deus. Eu lembro que o pastor Ney falou aqui ainda, que o Espírito Santo é dado a quem lhe pede, a quem pede a Deus. Mas precisa existir propósito para isso. Precisa existir. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que há uma obra que prossegue os mesmos passos que o Senhor deu. Eu preciso definir isso para Deus. Senhor, eu preciso ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser inundado pelo Teu Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo não chove. O Espírito Santo não chove. O Espírito Santo transborda. É diferente. Eu vou te explicar por quê. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Mas por medida
que é de acordo com a própria medida da nossa fé. Quando nós olhamos para Romanos no capítulo 12, a gente diz que Deus nos dá uma medida da fé e que através disso Ele já nos proporciona capacidades que nos permitem agir em determinadas áreas dentro do seu corpo. Romanos capítulo 12 diz isso. Mas essa fé, ela precisa ser nutrida, desenvolvida, e ela é feita através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e ela vem sendo construída. Queridos, com o Espírito Santo não é diferente. Eu não posso dizer que eu não tenho o Espírito Santo, mas eu posso dizer, ou posso questionar, se esse Espírito que está sobre mim é verdadeiramente na plenitude de Deus. Isso pode ser questionado. Porque quando Cristo subiu e nos prometeu que enviaria o outro Consolador, João, no capítulo 14 diz isso, o outro Consolador era Ele mesmo, só que em forma de Espírito, Ele entra em nossas vidas. Agora eu te pergunto, para aquele crente que está vivendo uma vida como água de poço, há necessidade de haver um transbordamento na vida dele? Eu vou te explicar, queridos, numa metáfora relativamente simples, como é que funciona a plenitude do Espírito na vida de um crente, na vida de uma pessoa. Eu gosto muito de assistir alguns documentários na NetGeo e outros canais. Assisto com a minha esposa, ela também gosta. E a gente assiste aqueles documentários que mostram vilas e cidades lá no Alasca, lá longe de tudo, no fim do mundo. No fim do mundo. Aí você imagina uma cidade no fim do mundo, num lugar inóspito, num lugar onde não existe absolutamente nada. Chegar lá só de avião ou de helicóptero e ainda são uma hora e meia, 2 horas de viagem. Essa cidade está longe de tudo. Longe de tudo. Para que essa cidade sobreviva nesse lugar, longe de tudo, ela precisa estar absolutamente bem equipada. Ela precisa ter tudo, ela precisa ter mantimentos, fornecimento, ela precisa ter hospital, ela precisa ter insumos, ela precisa ter recursos médicos, ela precisa ter tecnologia de autossuficiência e geração de energia. Ela precisa ter gente administrando essa cidade com uma capacidade plena para que a cidade funcione e de nada tenha falta e não precise de nada. Se uma pessoa sofrer um acidente, ela é atendida. Se uma criança for nascer, ela vai nascer com um parto bem assistido. Crianças que ali nascerem têm escola, têm informação. Ou seja, a cidade está plena. A cidade não depende do mundo lá fora. Perceberam isso? Isto é o significado de pleroma, de plenitude no Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo permite que um crente seja como essa cidade. Permite que um crente equipado, capacitado, seja como essa cidade. O batismo com o Espírito Santo permite que esse crente esteja plenamente equipado e habilitado, não importa o que ele vai enfrentar pela frente. Vocês perceberam isso, queridos? Há um propósito. Por isso tantos missionários são enviados para longe, muito longe. Como eles sobrevivem? Não sabem muitas vezes a língua, mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele permite que eles acabem inclusive até falando a língua daquele povo, para que aquele povo possa entender variedade de línguas. Olha aí, querido. Ah, mas pastor, e a língua que eu falo quando estou cheio do Espírito Santo? Querido, ela é super válida, ela precisa nutrir a tua vida, você precisa manter isso na tua vida, você precisa falar essas línguas, porque elas te edificam, elas te constroem, elas te fortalecem, mas não havendo quem interprete o que é que a palavra de Deus diz, é para cessar, e fale para você mesmo, edifique-se a você mesmo. É importante na vida devocional de um crente que você fale sim. Sabe por quê, queridos? É muito simples. É muito simples. O que é que Romanos capítulo 8 diz?
Quando nós não sabemos o que pedir nem como orar, o Espírito Santo intercede em nosso favor através do que? De gemidos inexprimíveis. São inexprimíveis para mim, mas totalmente exprimíveis para Deus. Ele os entende, Ele os compreende, porque eles estão chegando ao coração de Deus através da ação do Espírito. Então o Espírito é importante na tua vida. Muitas vezes o clamor da nossa alma, ele não é externado pelas nossas palavras, mas ele é externado pelo clamor do meu espírito, que interage com o Espírito de Deus e chega ao coração de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Quando não sabemos como orar, o próprio Espírito intercede em nosso favor. Veja a importância de você não abrir mão da pessoa maravilhosa do Espírito Santo em tua vida. Não queira menos do que isso. Ah, pastor, mas eu quero mais. Deseje mais. Mas eu quero mais. Deseje mais. Busque mais. Mas diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser usado como um instrumento lá fora, um instrumento da tua justiça, um instrumento do teu amor, um instrumento usado na força da sabedoria e no teu poder. Diga isso para Deus. Diga isso para Deus. E depois peça a Ele esse revestimento. Olha o que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor, o próprio escritor, o evangelista, o próprio Senhor diz: é a unção do Senhor. Se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não vos dará Ele, o Espírito Santo, a todos quantos lhe o pedirem. Talvez alguns de vocês estejam aqui nesta noite dizendo: ah, pastor, mas eu tenho pedido, eu tenho orado, mas eu não tenho conseguido alcançar essa plenitude. Faça a seguinte pergunta: por que você quer plenitude? Para falar em língua só? Só para falar em línguas? Queridos, a gente não mede a ação, a gente não mede o poder do Espírito Santo na vida de um crente pela quantidade de línguas que ele fala, mas pelo fruto que ele dá. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12. Eu te recomendo que você leia. Leia na tua casa, leia com calma. Não precisa ler agora para o nosso tempo não se estender. Mas leia na tua casa, 1 Coríntios do capítulo 12 ao 14. Paulo fala: eu me alegro. E eu falo muito mais línguas do que todos vós. Mas eu digo para vocês, é melhor falar palavras que poucas, mas que ainda todo mundo entenda, do que falar um monte de coisas que ninguém entende. Porque Paulo não está mostrando que é isso que é importante na vida de um crente. No culto público, na manifestação pública. Agora, na minha vida pessoal, isto é fundamental para o meu crescimento, querido. Fundamental para o teu crescimento. Que você possa falar, sim, fale. Ecoe na hora do louvor, na hora da glorificação. Ecoe. Mas saiba que há um propósito em tudo isso. Há um propósito em tudo isso. Cumprir o ID. Cumprir a voz do Senhor. Cumprir o mandamento do Senhor. Cumprir aquilo para o qual o Senhor nos destinou. E para o que o Senhor nos destinou? Para continuarmos sendo as suas pernas e os seus braços nesta terra. Sábado passado eu estava ministrando. E na última reunião que nós tivemos lá, não sei se o pastor Ney conheceu ele, eu tive a oportunidade de falar com o missionário César, lá da Venezuela. Eu sempre digo nos meus cursos de missões, eu sempre digo nas minhas aulas de missões que eu ainda acredito no Brasil. Aliás, eu só acredito no Brasil. Eu vejo o Brasil como o último dos celeiros que darão missionários ao mundo. Porque o mundo está caído, gente. O mundo está perdido. O mundo não levanta mais missionário em lugar nenhum. Me perdoem aqueles que estão me ouvindo, talvez que vão ouvir depois.
O mundo não levanta mais missionário em lugar nenhum. Os Estados Unidos está caindo na tolerância, na imoralidade. A Europa está mergulhada na maior frieza espiritual, numa negridão espiritual nunca antes vista. A África clama, sem saber pelo quê, e abre as portas ao Islã, do coração. A Austrália e outros países seguem o mesmo caminho. Eu pergunto, quem sobra? O Brasil sobra para ser ainda o maior celeiro de envio de homens e mulheres que ainda vão abalar o mundo, que ainda na presença e cheios do Espírito Santo conseguirão levar o Evangelho a muitos lugares. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando a igreja cresceu e ela já era cheia do Espírito Santo? Quando veio perseguição em Jerusalém. Quando vem angústia brava. Será que o Senhor precisa promover isso no Brasil para a igreja acordar? Para a igreja enviar, preparar mais gente? Nós não temos mais tempo, queridos. O tempo está se esgotando. Jesus Cristo está voltando e muito em breve. Não temos mais tempo para brincar de crente. Não temos mais tempo para brincar de igreja. Não temos mais tempo para sentar e esperar o maná cair. O tempo de maná cair já era. No momento em que o povo entrou em Canaã, o maná cessou. Porque agora a terra produz. Então trabalha, age, faz, tenha coragem, porque eu te encherei. A própria palavra diz, quando não souberes o que dizer, eu colocarei as palavras na tua boca. Quando não souberes como e onde, quem você vai enfrentar, eu te encherei de coragem e de poder. É por isso que crente lá fora, queridos, é por isso que crente lá nos países muçulmanos que se convertem, eles morrem por amor a Cristo. Porque o Espírito Santo os enche de coragem, de intrepidez, e eles têm sido a maior voz missionária nesses países. Por incrível que pareça, há não muito tempo atrás, o país onde mais a igreja cresceu foi no Irã. E no Brasil, pastor? Gente, a igreja não cresceu no Brasil. Quantos lugares você acha que tem essa liberdade que nós temos aqui? Porta aberta, som alto. Nós temos que aprender, queridos, e nós temos que acordar enquanto é tempo. E buscar a legitimidade da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em nossas vidas. Então isso é pleroma que eu expliquei para vocês. É estarmos plenamente equipados, habilitados a toda a boa obra. Eu já vi isso acontecer. O Espírito se manifestar em línguas para falar com pessoas que até semi-analfabetas eram. E nesse sentido, queridos, nós podemos deixar claro. Nós temos que deixar claro o nosso propósito para Deus. Você vai ver que há muitos textos, os textos que eu te recomendei são fenomenais. Deve haver então um propósito maior, mais excelente para nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero encaminhar e fazer uma reflexão final com vocês, voltando ao texto inicial. Para nós entendermos que tipo de propósito o Senhor espera que nós tenhamos em nosso coração. Quando a gente olha para o exercício dos dons, a gente vê que ali existem dons de diversas formas. Eu vou pegar o texto e vou ler para não ficarmos nas minhas palavras. 1 Coríntios, no capítulo 12. Já estou me encaminhando para o final, gente. Acerca dos dons espirituais, não quero, queridos irmãos, agora eu estou falando isso com vocês, queridos, para vocês entenderem que
Se a minha vida se limita a ser um crente de banco, eu não preciso externar isso para Deus. Eu também não preciso da plenitude do Espírito Santo, porque a presença de Cristo na minha vida já é mais do que suficiente para eu ser um legítimo adorador. Agora, quando eu quero me embrenhar, quando eu quero me entregar e dizer, Senhor, me usa da forma que tu quiseres, como quiseres, onde tu quiseres, eu preciso estar equipado. Eu preciso estar equipado. É aí que o Senhor diz que as obras que Ele fez, nós teríamos condições ainda de fazê-las e fazê-las muito maiores. Mas precisa haver propósito. Muitos crentes não conseguem atingir a plenitude do Espírito Santo porque não tem propósito. Não tem a motivação adequada. Aí eu pergunto, por que o Espírito vai encher alguém que não quer sair do marasmo? A pessoa não vai saber nem o que fazer. Porque o crente, por natureza medroso, queridos, ele já é um empecilho. Ação do Espírito Santo. Medroso em que sentido? Sem iniciativa. O que a palavra de Deus diz? Que os tímidos e os envergonhados não herdarão o reino dos céus. Mas essa timidez e essa vergonha é exatamente para aquele que está vendo o irmão, sabe, está vendo o próximo se arrombar, se arrebentar, mas ele está com medo de, sabe, de colocar a sua fé para fora. Eu sei lá o que o povo vai pensar, não é isso? Sei lá o que alguém vai pensar. Eu estou sentindo muita vontade de ir lá orar por essa pessoa que está passando mal. Mas, cara, sei lá o que o povo vai pensar. Né? Eu tenho vergonha, de repente, de encarar isso. Está perdendo uma grande oportunidade de deixar o Espírito Santo se manifestar. Vocês estão percebendo como nós, crentes medrosos, perdemos grandes oportunidades na vida? De ter um desses dons, naquele momento, sendo manifesto. O dom não é meu, o dom é do Espírito Santo. Ele diz assim, vós sabeis que eres gentios, vai para frente. Há diversidade de dons. Escute isso com atenção. Mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O dom não é meu, o dom é a operação de Deus através da minha vida. Então tudo que eu preciso nesse momento é dizer, Senhor, estou aqui, eu estou aqui, é a hora, é o momento, me usa agora, e Deus vai te usar. Agora, não com medo. Você precisa entender, Deus vai te usar no momento e na hora em que Ele quiser, mas é a ocasião que manifesta o poder e a prontidão de um crente. Não há outra forma, querido. Claro que há hora e momento para tudo, mas perder a hora e o momento que Deus providenciou na nossa vida é uma negligência séria. É mostrar que eu não confio no poder de Deus. É mostrar que eu não quero ser usado por Deus. E não é isso, não foi para isso que você, querido, e você, querida, foi chamado. Não é para isso. Não é para isso. E aí ele continua. Mas a manifestação do Espírito, veja, o dom não é meu, o dom é manifestação do Espírito. É dada a cada um para o que for útil, proveitoso, para o momento em que ele precisa usar. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Aqueles que empreendem a sua, se são diligentes no estudo da
Palavra de sabedoria é aquela que vem através do teu conhecimento. Conhecimento, aliás, que o Espírito Santo te fará lembrar. Agora, o Espírito Santo só pode fazer lembrar alguém que um dia meteu a cara na sua palavra. Entenda como todas as coisas estão interligadas. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Essa palavra é a que vem diretamente de Deus. Dom sobrenatural. É conhecimento que Deus tem acerca de uma determinada situação. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Esta não é aquela fé que nós recebemos como medida, né, Ney? Aquela fé lá de Romanos 12. A medida da fé. Que já permite você ensinar, que permite você exercer governo, que permite você trabalhar na obra do Senhor. Para fazermos essas coisas não precisa da pleroma. Nós podemos fazer com a presença de Cristo em nossa vida. A presença de Cristo se manifesta desta forma, queridos. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a possuir o Espírito em nós. Entenda isso e guarde isso no teu coração. Pastor Enéas Tonini ensina isso. E para quem não sabe, ele foi um dos homens mais proeminentes, cheios do poder de Deus que existiu nesse Brasil. Um dos fundadores da Convenção Batista Nacional, a qual eu admiro. E a vida dele também. E ele foi uma pessoa que muito me ensinou. Os ensinos dele muito determinaram a forma como eu encaro, como eu entendo e como eu vivo o Espírito Santo na minha vida. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós passamos a possuir o Espírito Santo. Nós o temos conosco. Agora, quando nós, escuta isso, querido. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, cheios da plenitude do Espírito Santo, não somos nós, é Ele que nos possui. É Ele que nos toma, é Ele que nos invade, é Ele que nos inunda. Por isso o mesmo Espírito de Cristo que está dentro de você, ele precisa transbordar e não chover. Amém, igreja? Há um propósito em tudo isso. Vamos terminar de ver os dons para a gente fechar o assunto, queridos. Tem muita coisa. Mas vamos deixar o Espírito Santo calar ao nosso coração o que realmente precisa ficar. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Perceba, dons de curar. Não é um dom de curar, porque existem diversas formas de cura. Existe cura mental, cura física, cura emocional. Deus age através da nossa vida. Por isso que os oprimidos do diabo precisam de cura espiritual. Por isso que aqueles que são oprimidos psicologicamente precisam de cura emocional. Mas o Senhor te dá esse poder e essa outorga. A outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas escuta isso, querido, é um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer, para a finalidade maior, a sua vontade. Glória a Deus. Então, queridos, quando nós olhamos para o texto inicial, temos que entender que a mesma unção que estava sobre Jesus e que o levava a realizar obras maravilhosíssimas, é a mesma unção que nós devemos buscar e que já está sobre a vida de muitos. Ainda que você talvez não perceba, mas Deus só está esperando o momento de você dizer: Senhor, eu estou aqui, está na hora de eu ser usado como o Senhor quer. Está na hora de eu ser usado como te aprouver. Está na hora, Senhor, do Senhor me usar. Está na hora do Senhor que me possui, me usar da forma que o Senhor quiser. Nós só precisamos determinar isso, queridos. Tem que haver um propósito para essa unção e manifestação do poder de Deus. O Espírito do Senhor, escuta, está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre ti. Pensa sobre isso. Agora é momento de reflexão e você poder aplicar. Esse Espírito do qual eu falei nesta noite, o Espírito esteve aqui presente o tempo todo.
esse Espírito é o que está sobre ti. Veja, estar sobre significa que ele já te... Você está percebendo isso? Estar sob é a nossa posição. Estar sob o domínio do Espírito. Mas o Espírito Santo tem que estar, ele já tem que ter transbordado. Pensa, é esse Espírito que está sobre ti. E olha para o que o Senhor nos unge. Olha a unção que estava sobre Jesus. É a mesma unção que nós devemos buscar. Pois me ungiu para evangelizar. Nós temos feito isso? Eu preciso do poder e da pleroma para evangelizar, porque eu não sei a quem, nem como. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqui a cura emocional, espiritual e física. Enviou-me também a pregar a liberdade aos que estão presos, aprisionados por Satanás, aprisionados nas garras dos vícios, aprisionados no álcool, aprisionados na farinha, aprisionados na bebida, aprisionados ao passado e aprisionados atrás de grades muitas vezes. Escuta, há um propósito em sermos cheios do Espírito Santo. E restaurarmos a vista aos cegos, espiritualmente, que caiam as escamas e possam ver a verdade. Mas e se houver um cego de nascença, e se houver um cego que adquiriu a cegueira ao longo da vida, o Senhor não pode curar através da vida de um crente cheio do poder de Deus? Pode sim. Por que isso não acontece mais nas nossas igrejas? Por que nós não vemos mais isso? Porque nós somos os culpados. Nós estamos limitando o poder de Deus. Nós estamos limitando a ação do Espírito Santo através da nossa vida. Escuta que é Deus falando ao teu coração. Não limite o poder de Deus. Não seja você o responsável por uma obra que o Espírito Santo não pode fazer porque nós estamos impedindo. Pôr em liberdade os oprimidos e, por último, anunciar o ano aceitável do Senhor. Vai ficando de pé. O que é esse ano aceitável do Senhor, querido? É a palavra da salvação. É a palavra da salvação. Oh, Pai querido. Ore caixaria terebachá. Aleluia. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito.
o Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Clama a igreja ao Senhor, eu adorarei. A igreja clama ao Senhor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de Espírito, enche esta igreja, que desce como fogo, Santo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Senhor, derrama do teu poder, derrama da tua graça, Senhor. Vem transbordar a presença, Pai, do teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Se você está precisando de algo, solução, uma cura em tua vida, coloca a mão sobre a tua cabeça. Se você está perto, você que é um crente cheio do poder de Deus, está perto de uma pessoa, de um dos teus irmãos, eu não estou vendo, que está com a mão na sua cabeça, vai lá perto dele. Agora, nesse momento, na autoridade do Espírito Santo, o Espírito Santo está colocando sobre você algo especial, para que você vá orar por essa pessoa. Sai do teu lugar, vai lá abraçar, vai lá orar por essa pessoa neste momento, agora. Se você é uma pessoa que quer ser cheia do Espírito de Deus, você quer ser cheio, você quer ser batizado nesta noite, você quer ser cheio da plenitude do Espírito de Deus. Eu não tenho medo nenhum, eu não tenho receio nenhum de deixar o fluir de Deus operar. Mas eu vou deixar essa fruta para o pastor Ney descascar, juntamente contigo. Agora vem a hora de você colocar tudo isso em prática. E quando eu voltar a visitar vocês, eu quero ouvir testemunhos que Deus vos usou com poder. Oh, Yari, Siriandere, para a glória do seu nome, aleluia. E Deus vai usar, queridos, Deus vai usar muitos de vocês para a glória do seu grandioso nome. Em mim vocês têm um amigo, e o pastor Ney, vocês têm o seu pastor, juntamente com a sua equipe. Deus os abençoe, queridos, os encha da sua graça e do seu poder. Aleluia.
que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. ah, Jesus. Nosso Deus é tremendo. Esse culto dessa noite, ele fechou aquilo que o Senhor fez esse final de semana. Sexta, sábado e hoje de manhã, nós estávamos aqui reunidos, em média de 60 pessoas, num treinamento sobre discipulado. Tudo aquilo que o pastor Ricardo falou aqui nessa noite foi para fechar aquilo que Deus estava comunicando ao nosso coração. Nós estamos crendo numa virada de chave sobre a nossa igreja, a respeito de algumas coisas. E olha o que Deus falou aqui nesse tempo, falou sobre urgência. Ei, é urgência, meu irmão. Não é tempo de nós brincarmos mais, não, de ser crentes. É tempo de nós sairmos aqui dessa igreja e começar a pregar o evangelho de verdade aí fora, meu irmão. É na sua escola, adolescente. É no seu trabalho, meu irmão. É você parando de murmurar no seu trabalho e você assumindo o papel de crente. Esse final de semana nós aprendemos que nós temos que falar desse Jesus, sermos verdadeiramente testemunhas. Nós pregamos domingo passado sobre o fruto do Espírito, a manifestação da amabilidade, a paciência, a longanimidade, domínio próprio. E alguns irmãos tiveram uma semana tribulada, só que tiveram que se posicionar em Jesus, porque o Espírito está neles, e eles tiveram que se conter. Mas hoje o Espírito falou a respeito de nós testemunharmos. Pessoas te procurarão à procura de uma palavra. E sabe de uma coisa? O Espírito que está sobre você, Ele te ungiu para pregar as boas novas, para trazer liberdade ao cativo, trazer cura. Nós seremos intencionais. O Senhor vai levantar pessoas para te procurar, para que você possa cuidar delas. Você se sente desafiado por isso, meu querido? De verdade? É o que o Senhor vai fazer. O Senhor está mudando uma chave na nossa igreja nesse dia. Esse ano nós começamos e recebemos uma palavra sobre o que nós caminharíamos esse ano. Você lembra que era? Fé, expansão e multiplicação. Isso foi o que o Senhor liberou aos nossos corações, com toda a sensibilidade espiritual. Quando alguém chegar para você e do nada começar a falar: olha, não estou bem, cara. Você vai lembrar disso, desse momento agora. Essa é uma porta que o Espírito está abrindo para você entrar. Essa é a porta que o Espírito está abrindo. E você não vai se acovardar no nome de Jesus. Você não vai se acovardar, porque o Espírito do Senhor está sobre você.